Quando a gente vai nos atos de rua e a gente vê as pessoas com orgulho vestindo a camisa, que é uma camisa da Petrobras, por sinal, ela está com o símbolo da Petrobras, ela está com o símbolo da FUP, ela está com a bandeira do Brasil, é motivo de nós nos orgulharmos, sim, de termos criado isso, de termos criado esse símbolo, e o companheiro Zé Maria aqui recarrega esse mérito histórico que com certeza vai ficar para as próximas gerações. Então, a Lava Jato, ela fez isso, ao ponto de, mesmo dentro do seio familiar, companheiros nossos terem vergonha de se identificarem como trabalhadores da Petrobras. Então, nós conseguimos, a partir disso, a partir da constituição desse símbolo, a gente resgatar esse orgulho que a categoria tinha, Cláudio e Edson, de se declarar petroleiro e petroleira. E justamente por conta disso, e não somente disso, a gente consegue somar esse poder simbólico às ações de luta. Então, em 2015, a gente realiza uma greve que discutia justamente isso, o futuro da Petrobras, a Petrobras que nós queremos, a Petrobras que nós desejamos. Não houve uma discussão acerca de uma pauta corporativa da categoria, não era uma discussão sobre acordo coletivo de trabalho, não era isso, tanto que a discussão era manter-se o acordo, mas discutir uma pauta pelo Brasil, né? O que a Petrobras ela poderia ainda servir para o Brasil. Então, foi uma greve histórica porque a categoria ela começou a enxergar que a pauta corporativa apenas não resolve a vida. E nós conseguimos ali, Edson, Cláudio, em 2015, discutir, inclusive, outros setores, como a necessidade de proteção naquela enxurrada de ataques que a Lava Jato tinha das empresas brasileiras que atuavam aqui no Brasil e no mundo. E como você bem citou, eu estou aqui na Bahia, e lembro-me da Odebrecht, que o companheiro Cláudio aqui também citou. A Odebrecht é uma gigantesca empresa brasileira que estava exportando tecnologia e serviços para vários países, para a África, América Latina, Estados Unidos, e tudo isso foi destruído por conta da Lava Jato, do senhor Sérgio Moro e dos procuradores ali da República de Curitiba. Então, isso atinge, sim, a categoria petroleira, ao ponto de, infelizmente, Tadeu, alguns trabalhadores e trabalhadoras, sejam eles aposentados, aposentadas, pensionistas ou da ativa, terem sido contaminados com esse discurso. Isso muito por conta da irresponsabilidade de uma oposição histórica que a Federação Única dos Petroleiros tem, dentro do movimento sindical, e o companheiro Edson conhece o que é isso muito bem, dentro dos metalúrgicos, o companheiro Cláudio conhece o que é isso muito bem no setor da construção civil. Estamos falando aqui do que ocorre lá no Compeg, estamos falando aqui, Edson, do que ocorre lá em São José dos Campos, de uma irresponsabilidade de dirigentes sindicais que acabaram fazendo com que uma parcela da categoria acreditasse na Lava Jato, acreditasse que era verdade, o PT ele tinha quebrado a Petrobras, apesar dos números históricos e de recordes que a Petrobras bateu nos governos do PT, de ter alcançado o grau de investimento quando? No governo do PT, gestão Zé Sérgio Gabrielli, de ter alcançado recordes de lucro líquido quando? Nos governos do PT, de ter alcançado o recorde de geração de emprego direto quando? Nos governos do PT, com 84 mil trabalhadores e trabalhadoras concursadas, com mais de 400 mil pessoas trabalhando nas grandes obras que nós tínhamos, Cláudio, você acompanhou várias, por sinal. Então, nós fizemos isso, mas, infelizmente, a Lava Jato ela conseguiu, infelizmente, atingir uma parcela da população brasileira, justamente no imaginário da população brasileira. Para quê? E aí, concluindo, Tadeu, para facilitar esse processo de desmonte da empresa, para facilitar esse processo de entrega do patrimônio que foi construído pela Petrobras desde 1953, mas principalmente nos governos do PT. Então, com esse ataque à imagem da empresa, no imaginário da população, infelizmente, o governo Temer e o governo Bolsonaro, com uma certa facilidade, apesar de toda a resistência que nós fizemos, com greve em 2015, com greve em 2017, com greve em 2020, onde ocupamos a sede da empresa, o companheiro Tadeu, que está aqui, estava lá conosco, com a Cibele, com o companheiro Mãozinha, com o companheiro Silva, uma greve histórica que
está aí a caneca que o Tadeu está na mão, que também símbolos foram criados ali naquela greve, onde mais de 21 mil trabalhadores e trabalhadoras participaram da greve, em mais de 121 unidades operacionais e administrativas da empresa, em todos os estados que a Petrobras ela tem atuação. Nós conseguimos fazer essa greve, conseguimos fazer a greve de 2021, mas apesar de toda a luta, de toda a resistência, eles têm, infelizmente, vendido aos pedaços, fatiando a empresa de forma escusa, ilegal e inconstitucional, uma série de ativos da companhia. Então, a Lava Jato, ela criou isso. Ela criou esse lastro para facilitar esse processo. Porque se não houvesse, Tadeu, esse desgaste que houve da companhia, estamos falando aqui, gente, de 6 anos. 6 anos em cadeia de rádio e TV, a imagem da Petrobras ela sendo atingida. É óbvio que em 6 anos esse desgaste é muito grande. E nós que não temos esse poder de comunicação que as 6, 7 famílias que controlam, né, praticamente tudo aqui no Brasil tem, nós não conseguimos chegar à população. O companheiro Lula, inclusive, nesse vídeo que foi divulgado aqui hoje, o Tadeu chamou esse vídeo, ele no final traz esse alerta para nós, que nós precisamos não falar apenas para nós mesmos, né? São essas pessoas que aqui estão dentro da sala e as pessoas que estão nos acompanhando aí no YouTube. Precisamos falar com a sociedade. E por isso que a FUP ela fez esse investimento grande em comunicação para conseguir falar, pelo menos com os grandes veículos de imprensa, sobre, como, por exemplo, estamos aqui debatendo isso, sobre, por exemplo, os impactos que a Lava Jato teve para o setor de petróleo e gás e para toda a cadeia produtiva que está envolvida. Se não fosse isso, o livro do Diese, que está aqui sendo lançado hoje, os artigos que foram publicados antes não estariam na mídia. Se não fosse isso, o companheiro Falso, por exemplo, que escreveu um brilhante artigo respondendo, né, Tadeu, a Folha de São Paulo, não teria chegado a esse espaço. Então, companheiros e companheiras, os ataques são incomensuráveis. E como o presidente Lula disse ontem, nós precisamos, a cada dia, combater os efeitos da Lava Jato. Precisamos, a cada dia, demonstrar o estrago que a Lava Jato fez, principalmente a classe trabalhadora. Com certeza, os companheiros metalúrgicos da CNM e todas as suas federações e sindicatos têm feito esse trabalho com os trabalhadores e trabalhadoras que hoje estão desempregados. Com certeza, o Cláudio aí da Conticom, com as federações e confederações, tem feito esse trabalho com esses milhares de trabalhadores, como ele disse, corrigindo, milhões de trabalhadores que hoje estão desempregados, entendam o que aconteceu e o que nós precisamos fazer para mudar essa realidade. Então, Tadeu, tanto o livro que foi lançado ontem, com o Memorial da Verdade, a verdade sobre o que aconteceu com a prisão do Lula, a condenação do Lula, tudo a partir da Lava Jato, é o que a gente está falando aqui, o lançamento desse livro hoje aqui, o lançamento do livro do INEP amanhã, são iniciativas para nós conseguirmos conscientizar a sociedade brasileira. Então, vai ser muito importante esse trabalho de formiguinha, meu companheiro e minha companheira, porque ano que vem nós temos uma tarefa central, não somente da categoria petroleira, não somente dos trabalhadores e trabalhadoras da construção civil e montagem, não somente dos trabalhadores e trabalhadoras da metalurgia, metalmecânica, mas de toda a classe trabalhadora. Nós precisamos focar as nossas energias para o que hoje está nos atacando. Ou seja, precisamos ganhar as eleições do ano que vem, 2022. Esse esforço não poderá ser apenas da FUP, da Conticom, da CNM. Precisa ser de cada companheiro e companheira que está aqui nessa sala, de cada companheiro e companheira que está nos acompanhando agora no YouTube. Porque sem isso, meu companheiro e companheira, sem mudar o que é central, que é o cenário político, que é a condução política do país, os problemas, eles continuarão. Então, aquela, Edson, Cláudio, que diziam, né, que dizia que o sindicato, que a CNM, a Conticom, a FUP não deveria falar sobre política partidária, está completamente equivocado. Temos a nossa autonomia e independência sindical, sim, diante dos governos e diante dos patrões, mas precisamos orientar as nossas categorias e a classe trabalhadora para o que é melhor para a classe trabalhadora e essas categorias. E o que está posto agora, como sempre até o companheiro Normando tem colocado, Tadeu, é o fascismo contra a democracia.
Se nós não compreendermos isso, nós estaremos fadados aos males que esse governo está, infelizmente, fazendo com todos nós, principalmente que somos trabalhadores e trabalhadoras. Então, Tadeu, parabéns aqui ao Diese pela coragem, como aqui disse o Fausto, quase ninguém quis fazer esse livro. O Diese assume a responsabilidade e faz com embasamento técnico e teórico e apresenta aí esses resultados desastrosos para a economia brasileira que, infelizmente, a Lava Jato promoveu aqui no nosso país. É momento, sim, de nós mantermos essa luta e resistência para nós, lá em 2022, mudarmos esse cenário com o governo popular e democrático a partir de 2023, meu companheiro Tadeu. Muito obrigado aí pela oportunidade. Tamo junto.